Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui mais uma vez com vocês nesse Improvisados e hoje para trazer uma notícia muito importante. O Campeonato Brasileiro volta, já tem data para começar, 9 de agosto. Vamos falar muito disso nesse vídeo, nesse programa de hoje. Antes disso, eu queria agradecer alguns amigos quem eu convidei para participar deste canal. Disparei alguns convites, gente que eu não vejo há muito tempo, mas gente que faz parte da minha vida, gente que fez parte da minha vida, que continua fazendo parte da minha vida, todos estão nas minhas redes sociais. Convidei algumas pessoas, vou convidar mais, então é para esses que eu dou o meu boa noite, que eu dou o meu alô hoje e, claro, os meus agradecimentos pela inscrição. Aproveito para fazer o convite, você que quer se juntar a gente nesse Improvisados na Área, toque o sininho para você que já é inscrito receber os vídeos novos. Você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição para a gente curtir demais futebol, esporte de modo geral, que é o tema desses assuntos. Pois bem, hoje eu quero falar do Campeonato Brasileiro. A CBF definiu todas as datas das competições que organiza aqui no Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série A ao Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão. Vou falar aqui para vocês as datas, para vocês se informarem, para vocês terem na agenda quando começa o futebol nacional. Então, o Campeonato Brasileiro da Série A começa dia 9 de agosto e vai até o dia 24 de fevereiro, isso mesmo, 24 de fevereiro de 2021. Então invade o primeiro mês e o segundo mês da próxima temporada. Era para ser férias dos jogadores, mas lembrando, os jogadores já tiraram férias no começo dessa pandemia, em abril ficaram 30 dias fora, descansando, e agora vão perder um tempo lá na frente. Campeonato Brasileiro da Série B. Série B começa um dia antes, dia 8 de agosto, e acaba dia 30 de janeiro. Também invade o primeiro mês de 2021. Campeonato Brasileiro da Série C, 26 datas. Começa dia 9 de agosto, mesma data do Campeonato Brasileiro da Série A, e acaba dia 31 de janeiro. E a Série D começa um pouquinho mais para frente, dia 6 de setembro, e acaba no dia 7 de fevereiro. A CBF também definiu as datas da Copa do Brasil, são 11 datas restantes. Começa dia 26 de agosto, aquele sistema de mata-mata, de eliminatória, e vai acabar no dia 10 de fevereiro, uma competição importante que paga bem, o vencedor ganha uma bolada, mais de 50 milhões de reais, e talvez a segunda competição mais importante do futebol brasileiro. A CBF também definiu que nos dias 3 e 8 de setembro a seleção brasileira volta a jogar. Neymar, Tite, companhia, começam as eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias importantes que vai levar o Brasil lá para o Catar, tomara mais uma Copa do Mundo. O Brasil nunca ficou fora, de nenhuma Copa do Mundo, a gente espera que também não fique fora dessa do Catar em 2022. Então o Brasil joga primeira partida no Maracanã contra a Bolívia, era para ser em Pernambuco, foi alterado o jogo, veio para o Rio de Janeiro, por enquanto portões fechados, e depois viaja até o Peru para enfrentar o time peruano. Então, assim, datas definidas, há um horizonte agora com essas datas para todas as equipes do futebol brasileiro, todas elas praticamente envolvidas com uma ou outra competição. Então, isso é importante, porque isso motiva, isso dá um alento, isso dá uma visão do futuro, isso dá um pouco mais de ânimo para quem está só treinando. Vale lembrar que antes disso há todos os estaduais para terminar. O Campeonato Paulista, por exemplo, começa dia 22 de julho e acaba exatamente no dia 9 de agosto, quando começará o Campeonato Brasileiro. Dependendo de quem está nessa final, quem estiver nessa final do Campeonato Paulista, provavelmente a data do início do Campeonato Brasileiro vai ser prorrogada, não vai começar na primeira rodada, vai empurrar um pouquinho para frente. E eu queria falar um pouco disso. A CBF divulga as datas, a CBF faz um trabalho
trabalho olhando para todos os times, olhando para o segundo semestre inteirinho, olhando um pouco para o outro ano, né, inclusive, mas ela deve mexer muito na tabela das competições. Eu digo isso porque a gente ainda está em meio à pandemia, a gente ainda tem que evitar muitos contatos, isolamento é recomendável, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ter e seguir todas as regras de higienização, de saúde. Então a CBF provavelmente, ela não definiu isso ainda, provavelmente ela vai fazer tabelas dirigidas, jogos dirigidos. Por exemplo, o Corinthians vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Na sequência, ele voltaria para São Paulo, faria um jogo em sua casa e depois continuaria a sequência da tabela. Talvez a CBF faça com que o Corinthians enfrente o Grêmio numa quarta-feira e o Internacional também de Porto Alegre no fim de semana, fazendo com que o time permaneça na cidade, fazendo com que o time não volte para sua base, evite avião, evite transporte, evite troca de hotéis. Então tudo isso faz parte do processo de higienização, de segurança por causa da Covid-19. Então não deve ser você não deve se estranhar se a CBF fizer esse tipo de manobra na tabela. Lembrando que é um ano diferente, é um ano de pandemia no mundo, né? É um ano que a gente perdeu muita gente, o mundo todo perdeu muita gente. O Brasil continua sendo afetado pela pandemia. Talvez quando começar o Campeonato Brasileiro, em agosto, a gente tenha um cenário diferente. Mas hoje o cenário ainda é preocupante. A cada 24 horas a gente perde mais de 1.000 pessoas, na base de 40, 45 mil infectados novos a cada 24 horas. Então a situação é preocupante ainda, é preocupante. A CBF deve mexer nessas tabelas, os clubes, a torcida deve ter um pouco mais de paciência para, se seu time jogar 2 partidas fora seguidas, perder pontos fora de casa, os torcedores não devem ficar reclamando, os dirigentes também não devem ficar reclamando. Meu time fez 2 partidas fora de casa, isso tá errado. Calma, é um ano de paciência, é um ano diferente, é um ano difícil. Então o futebol volta, vai na tentativa de dar uma alegria para o torcedor, lembrando que por enquanto todas as partidas com portões fechados, não há público nessas partidas de futebol, nesses estádios, somente em campo, somente no estádio, as pessoas que estão efetivamente trabalhando, os 2 times, a arbitragem, pessoas da imprensa e ninguém mais, Um apelo que a gente faz é para que o torcedor não fique se aglomerado também do lado de fora dos estádios. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, né? Para o torcedor acompanhar a partida de outra forma, não vai para frente dos seus estádios. A aglomeração nesse momento não é recomendada, tem que evitar para que o futebol volte com mais alegria e menos tristeza. O futebol faz parte da vida do brasileiro. A gente achava que estava aí meio devagar, mas a gente já percebe a audiência subindo. A gente teve o exemplo da transmissão da final da Copa Rio, né? Fluminense e Flamengo. A TV Fluminense, a TV Flu mostrou o jogo no YouTube, né? Nesse canal que a gente está falando aqui também, e teve recorde de audiência simultânea. 3,6 milhões de pessoas assistindo ao jogo ao mesmo tempo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é uma outra forma de fazer futebol, de mostrar futebol. A gente não sabe ainda como isso vai ser remunerado para o clube, já que a TV, a Rede Globo, que tinha o direito de transmissão do Campeonato Carioca, rompeu o contrato em função do que fez o Flamengo, da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, é uma conversa que não acaba aqui no Campeonato Carioca, é uma conversa que vai ser prorrogada, vai ser continuada, mas assim, a gente viu um jeito diferente de mostrar futebol. E se 3,6 milhões de pessoas estavam sintonizados nessa partida, 21h30 da noite, é porque o futebol é importante, é porque o futebol ainda desperta essa paixão. Talvez em meio a essa pandemia
tenha ficado para trás, talvez não seja o assunto mais agradável no momento, mas sinto que a busca aumenta, que a audiência sobe e que as pessoas voltam a se interessar pelo seu time, pelo desempenho do seu time e por tudo isso que a gente está acostumado. Série A, 38 rodadas, 380 partidas. O Flamengo é o grande time a ser batido, campeão nacional, campeão da Libertadores, tem um timaço. Jorge Jesus é o treinador, tá na mira aí do Benfica, mas tem contrato com o Flamengo, não se sabe se ele vai, se ele fica. Mas assim, é um cara que lá na Europa, sobretudo em Portugal, da onde ele é bem quisto e é enamorado aí por um time grande, o Benfica. Campeonato Brasileiro Série B, a novidade é o Cruzeiro, esse Cruzeiro precisa voltar, né, acertar suas bases, acertar suas contas, sair do noticiário policial, refazer tudo isso, pagar em dia, pagar suas dívidas e subir novamente para a Série A, onde é o seu lugar. Tem um ano aí, tem uma temporada para disputar, para tentar fazer tudo isso. Não tem outro resultado a não ser subir para a Série A de novo em 2021. Copa do Brasil também é retomada, aquele sistema de mata-mata que a gente gosta. Tudo vai começar um pouco mais frio, mas vai esquentar. E a grande expectativa é para a gente ver de novo a seleção brasileira em ação. Neymar, Tite, Coutinho, Gabigol pode ser o nome, né? Pode ser o nome aí do ataque da seleção brasileira, Gabriel Jesus, enfim, a seleção brasileira que vinha mal, vinha com futebol que não agradava, parou, sumiu, desapareceu, como todas as outras seleções, né? E agora o Tite recomeça esse trabalho já nas eliminatórias, importantíssimas eliminatórias, para levar o Brasil para mais uma Copa do Mundo lá em 2022 no Catar. Lembrando que a Argentina está na mesma situação, Messi continua, Messi vai ser o camisa 10 da Argentina, então a Argentina sempre perigosa. O Uruguai, um timaço, né? Com Cavani, com Suárez, ataque de respeito, o Brasil vai ter dificuldade. Bolívia, que é o adversário primeiro do Brasil, é um pouco mais fácil, eles só são bons lá na altitude, né, onde costumam jogar. Mas tem, além de Uruguai e Argentina, Chile sempre perigoso, Paraguai sempre com times bem montadinhos, Colômbia melhorando muito, né? James Rodrigues aí, o camisa 10 do time colombiano, um bom jogador. Então assim, a gente quer ver tudo isso de volta, mas a gente tem que alertar que assim, não é carnaval, a pandemia ainda existe, o Covid ainda está aí, a gente tem que ter muita preocupação com isso. O futebol volta para dar esse alento ao torcedor brasileiro de modo geral, mas a gente tem que seguir os nossos passos, aí, as recomendações de Ministério de Saúde, de médicos, de infectologistas, para a gente continuar evitando de ser contaminado com o coronavírus, até que uma vacina aí que seja feita, seja testada e comece a salvar as pessoas que a gente está perdendo. Gente, é isso, esse é o bate-papo de hoje. Legal o futebol ter um horizonte, ter datas, ter datas definidas, todo mundo agora trabalha mais focado, sabe quando vai começar, sabe quando vai terminar, vai ser legal ver o futebol de novo. Torcedor ainda faz falta no estádio, nunca fez tanta falta, né, na verdade, mas por enquanto ele não está presente nessas partidas, vai ter que esperar um pouquinho mais e vai ter que arrumar um jeito de acompanhar o seu time do coração. Bacana, se você gostou desse papo, faça a inscrição no nosso canal. Você que já está me vendo, que já é inscrito, aperte o sininho para você receber os nossos novos vídeos. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos.